Jesus, amados ouvintes, eu saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje quero trazer uma mensagem que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 3. E assim está escrito: a mulher de Samaria. Deixou Jesus a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e isto era quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não torne mais a ter sede, e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, e chama o teu marido, vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesses 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 25. A mulher disse-lhe: eu sei que quando o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Glória a Deus, aleluia. Esse texto aqui nos fala acerca de um encontro que o Senhor Jesus Cristo teve com uma mulher de Samaria, a mulher samaritana. O Senhor Jesus Cristo estava saindo ali da região da Judeia e precisava passar por Samaria, precisava passar por essa cidade de Sicar para ir até a região da Galileia. Mas o texto nos fala que já era quase meio-dia e o Senhor estava muito cansado do caminho do qual ele havia percorrido. E ele parou ali diante do poço, o poço que era conhecido como Poço de Jacó. E também apareceu naquele momento uma mulher daquela cidade, uma mulher samaritana, que foi naquele horário, naquele local, para tirar água, para beber. E o Senhor, primeiramente, ele começou a falar com esta mulher. E esta mulher ficou surpresa, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas por quê? Porque os samaritanos eram um povo miscigenado. Eles não eram judeus puros. Eles eram judeus que haviam também tido relações com mulheres também estrangeiras, mulheres de outras nações. Mas aqui o Senhor ele nos mostra claramente nesse texto, a primeira coisa que o Senhor nos mostra, o Senhor Jesus Cristo, que ele veio para quebrar paradigmas. Ele veio para derrubar as muralhas da acepção, as muralhas da rejeição, as muralhas da discriminação. E o Senhor começa então aquele diálogo com aquela mulher.
pedindo para ela água para beber. E aquela mulher então ficou surpresa, porque aquele homem, que era um judeu, estava se comunicando com ela. Mas aqui, queridos, ela começa então a indagar aquele homem. E aquele homem, o Senhor Jesus Cristo, que estava ali naquele momento, diz para ela: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Mas o que ele está falando aqui, meus queridos? Ele está falando de conceder o Espírito Santo de Deus para aqueles que creem no Senhor. E esta mulher então ficou surpresa, achando que se tratava de uma outra água. E ela pediu para ele: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E o Senhor mandou aquela mulher chamar o seu marido. Aquela mulher disse que ela não tinha marido. E o Senhor disse para ela: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso dissestes com verdade. O Senhor Jesus Cristo, meus queridos, quando ele tem realmente um encontro, a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com o pecador, ele confronta os seus pecados, ele leva o pecador ao arrependimento verdadeiro, genuíno. Mas aqui nós vemos que essa mulher, diante do Senhor Jesus Cristo, após aquele encontro real com o Filho de Deus, aquela mulher de fato entendeu que se tratava do próprio Cristo, do próprio Messias, porque o próprio Senhor se revelou para ela e disse que ele era o Messias, que todos os judeus, que todos os samaritanos, que toda a nação de Israel aguardava. E aqui, queridos, quando aquela mulher soube que de fato ela estava falando com ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Filho de Deus, aquela mulher deixou o seu cântaro, ela deixou aquela necessidade que ela tinha, aquela necessidade fisiológica de beber aquela água, porque aquela mulher foi naquele horário de meio-dia. Por quê? Porque na verdade ela tinha vergonha das suas práticas pecaminosas, porque aquela mulher se envolvia com homens que não eram seus, conforme o texto nos fala aqui. Mas o Senhor Jesus Cristo não foi ao encontro daquela mulher para acusá-la. O Senhor Jesus Cristo não foi ao encontro daquela mulher para julgá-la. Ele foi para apontar sim os seus pecados, mas levando aquela mulher ao arrependimento. E aquela mulher deixou aquela necessidade que ela tinha naquele momento e correu ao encontro dos moradores da cidade de Sicar, na região de Samaria, para anunciar que o Cristo, o Filho de Deus, havia encontrado com ela naquele lugar. E outra verdade que aqui o texto nos fala, meus queridos: todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus Cristo, abandonam as suas necessidades, abandonam tudo quanto os atrapalha de ter um encontro verdadeiro com Cristo e correm para anunciar a novidade de vida, correm para anunciar o Evangelho, correm para anunciar as boas novas, correm para anunciar a todos quantos ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor, que o Senhor Jesus Cristo está à porta. E aquela mulher então, queridos, de uma mulher adúltera, de uma mulher que se envolvia na promiscuidade, de uma mulher que tinha vários relacionamentos, se tornou uma grande evangelista na cidade de Sicar. Porque aqui no verso 39 está escrito: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou dizendo: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles ali, e ficou 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é mais pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Então, queridos, essa mulher, ela teve de volta a sua dignidade. Esta mulher já não precisava mais se esconder dos moradores daquela cidade. Esta mulher, ela não se importou com as censuras, com as críticas, com os julgamentos, porque naquele momento ela tinha sede e fome de Deus. E foi anunciar a Cristo, foi anunciar o Messias a todos aqueles moradores daquela cidade. E assim como nós que estamos aqui também, que temos sede e fome
nome de Deus, anunciamos mais uma vez a você que o Messias está neste lugar, que o Filho de Deus se encontra aqui, e ele veio ao teu encontro também, assim como ele foi ao encontro desta mulher samaritana. Hoje ele também veio ao teu encontro. Ele não quer saber, meus queridos, dos pecados. Ele não quer saber de uma vida de prática de promiscuidades. Ele não quer saber de uma vida de adultérios. Ele não quer saber de uma vida de vícios. Ele não quer saber de uma vida de bruxarias. Ele não quer saber de uma vida de incredulidades. O que ele quer hoje com você é transformar a tua mente, o teu coração, pelo poder que há no nome de Jesus. O que ele quer hoje com você é de fato se revelar para você, assim como ele se revelou para essa mulher, e que teve a sua vida transformada pelo poder que há no nome de Jesus. De uma mulher infiel, de uma mulher adúltera, hoje aquela mulher se tornou uma grande evangelista para a glória de Deus. Então deixa essa mensagem para você nesta manhã. Jesus Cristo veio para quebrar paradigmas, veio para derrubar as paredes da acepção, da rejeição, da discriminação, e para te tornar de fato um novo homem, uma nova mulher, para te trazer a dignidade que você perdeu, para devolver a sua vida, para te restituir, para te restaurar, para te libertar, para te curar, mas sobretudo para te salvar e te levar para o céu de glória. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus.